Assim vemos que Chit e Sati, ou, num plano inferior, o homem em oposição e rixa, até que Shiva restabeleceu com a sua presença a harmonia entre ambos, dando-lhes a entender que os dois eram unos com ele, e pondo um novo dia em existência. Assim vemos que Chit e Sati, ou num plano inferior, o homem e o mundo objetivo de sua experiência, parecem estar em aberta oposição, até que descobrimos o justo motivo de sua aparente hostilidade, apesar da completa harmonia de propósito em suas relações. Atrás do homem e do mundo está Ananda, em que Shiva tem seu ponto de união. O contato de Chit com Sati transborda de Ananda ou felicidade, como evidencia cada ser vivente que ama sua vida. Pois o que comumente chamamos vida é um intercâmbio entre Chit e Sati. É muito comum a ideia de que nos reinos inferiores ao humano, a vida está cheia de felicidade, que no reino animal não é frequente nem duradoura a dor, e que só há temor no momento de ver a vida ameaçada de destruição. Os milhões de rezes que mês após mês vão aos matadouros de Chicago e outras cidades não denotam temor nem tristeza, até verem próxima a morte, porque nem o seu conhecimento, nem a sua imaginação lhes dizem o que os aguarda, e nos pastos a vida lhes foi agradável, ainda que aos homens parecesse mesquinha. Ademais, em estado natural, o temor influi geralmente nas glândulas e aumenta as forças físicas com o estímulo da consciência. Como o animal tímido, que tem a habilidade de burlar e eludir o ataque de seu inimigo. Conhecido é o conto da corpulenta foca, que faz alguns anos vivia num alcantilhado da cidade de São Francisco da Califórnia. Era a foca a rainha da manada, que ainda existe naquela paragem, e segundo tradição, era-o desde havia 120 anos. Sucedeu que um dia veio do sul outra corpulenta foca, na flor da vida, e pareceu-lhe que por sua juventude devia ser a rainha daqueles alcantilhados. A adventícia travou luta com a foca velha e ambas pelejaram encarniçadamente durante 3 dias, até que a velha morreu coberta de feridas. Por isso, se tem dito que a natureza tem dentes e garras tintos no sangue da presa. Mas se considerarmos o ponto de vista da consciência, veremos que não carecia de gozo a luta de ambas as focas. Os irracionais vivem mais de sensação que de reflexão. A velhice não é para eles tão proveitosa quanto para o homem. Quando os sentidos do corpo começam a debilitar-se, não tarda em emancipar-se a consciência. Falta-lhe já o vivo estímulo que antes a alentava. Portanto, não há de levar-nos a lastimar que a consciência da foca se emancipasse de seu corpo em gloriosa pugna em meio da mais intensa experiência por que nunca passara. Sobretudo, se consideramos que na viva excitação da peleja é sumamente improvável que o animal sofresse muita dor. Verdadeiramente não é de todo ditosa a vida do homem, porque na manutenção de suas novas faculdades se põe em discórdia com o mundo. O desfruto do Chit o move ao desdém de Ananda, e Shiva tem de se lhe revelar antes que recobre a perdida inocência. Na vida do homem hão de se reconciliar amistosamente Vishnu e Brahman, em sua união com Shiva. Não está generalizada nos países ocidentais a ideia de que a harmonia entre a consciência humana e o mundo objetivo é uma das grandes realidades da vida. Ainda aqueles que creem que este mundo é de Deus imaginam que é o lugar onde Ele põe à prova as almas que criou. Para, decorrido algum tempo,
decidir quais são as eleitas e quais as reprobrais. E aquele que tão só admitem a evolução da forma, não se apercebem de que a mente humana, embora considerada como produto da natureza, está em harmonia com a sua origem, apesar de ter desenvolvido em si mesma uma indesejável parasita que, como obstinado intruso, se mantém frente à natureza. Contudo, a harmonia subsiste e acrescente-se que o filho de Shiva, nascido pela mera complacência de Shiti, é como o renascimento do próprio Shiva, para unir Vishnu com Brahman. Explicando tudo isso em linguagem corrente, direi que a natureza é de decadência e que as obras do homem não tardam em perecer. Mas se assim não fosse, não poderia servir este mundo de escola de Deus para o homem. Se as coisas fossem imperecíveis e por estranha magia pudessem nutrir-nos os alimentos sem consumir-se, poucos homens trabalhariam para produzir novas coisas. E o extraordinário trabalho requerido para destruir as velhas coisas, que embaraçariam a terra, aumentaria o desânimo daqueles que quisessem trabalhar para produzir algo novo, e o homem teria escasso incentivo para exercitar as suas faculdades de pensamento e vontade. Certo é que a natureza não fez a vida demasiado fácil, senão que sempre lhe oferece experiências favoráveis ao desenvolvimento harmônico de todas e cada uma de suas faculdades. O próprio homem testemunha esta verdade, pois tem progredido através dos séculos e firmemente avança para gozar de maior poder no futuro mediante o ativo emprego de suas faculdades. Um dos Upanishads dá uma curiosa definição do homem, dizendo que é ao mesmo tempo potente e impotente, sábio e ignorante. Se o compararmos no estado selvagem com qualquer outro ser vivente, o veremos desvalido e ignorante, carece de roupagem e armas naturais. Não é alípede, nem alígero para escapar de seus inimigos. Não tem o instintivo conhecimento que os animais ensina, o alimentício e o venenoso, os que são amigos e os que são inimigos. Nem tampouco é capaz de construir uma vivenda. Poderia crer-se que a natureza fez uma exceção com o homem, pondo tão desvalido no mundo, mas não há tal. O homem, sem vestimentas naturais, aprendeu a usar sua inteligência para fabricar para si roupas, com que morar em qualquer clima. E também lhe serviu sua inteligência para fabricar armas e ferramentas que lhe têm dado o domínio do mundo. Pôde o homem primitivo queixar-se de sua inaptidão e rogar a Deus que a remediasse. Mas o homem inteligente, reencarnação do primitivo, olha para trás e dá graças a Deus pelas oportunidades que lhe ofereceu e pela outorgada honra de constituí-lo através dos séculos em um ser divino que a si mesmo se vai formando constantemente por seu próprio trabalho, e não como uma coisa material, modelada por força de influências externas. Então vê o homem, através do tempo, a sua harmonia com o mundo, e compreende que o mundo tem sido e é seu amigo, não um amigo sentimental, senão verdadeiro em suas necessidades. Como o homem pertence ao aspecto divino e não material do universo, ele desenvolve, cada vez em maior medida, faculdades divinas, e Deus o auxilia encarnado no princípio de harmonia. Deus é onipotente e, contudo, há algo que ele não pode fazer, como, por exemplo, que um gigante seja anão, ou um quadrado seja um círculo. Porque se o homem é gigante, não pode ser anão, e se a forma é um quadrado, não pode ser círculo. Tampouco pode fazer que uma vontade seja dependente, porque se a vontade não é independente, não é vontade. Daqui que Deus reconheça a divindade no homem para a evolução de sua consciência e de suas faculdades,
e neste conceito o homem é por si mesmo existente e criador, e divino em todo o tempo. A harmonia entre Chit e Sat em nosso mundo de experiências é Maya, chamada também ilusão, não porque seja de algum modo uma irrealidade, senão porque é considerada como verdadeira vida, sendo assim que a verdadeira vida é Ananda, ou felicidade. Por isso dizem os livros que para libertar-se, o homem deve emancipar-se também desta harmonia, uma vez que tenha completado a evolução de sua consciência. Então deve destruir a chamada junção do vidente e do visível e permanecer no estado de Ananda, de Kaivalya, de unidade, porque a unidade de Shiva não a quebra nem mesmo a presença de Vishnu e Brahman. No Bhagavad Gita diz Sri Krishna que esta harmonia é Daivi Prakriti. Em linguagem corrente, a palavra vida denota a harmonia entre Sat e Chit, porque quando as pessoas falam da vida, não se referem tão só à sua consciência interna, nem à energia externa da natureza, senão à harmônica interação de ambas, e o interno e o externo em consideração. Creem as pessoas que, ao tratar de filosofia, deve a palavra vida ter um significado novo e distinto, mas em nosso caso não é assim de modo algum. Essa vida é uma maia, é uma ilusão, unicamente porque não é a verdadeira vida, que é a felicidade, a vida de Shiva, encarnado na dualidade de Chit e Sat.